Winston tomou seu rumo alameda acima pelo caminho salpicado de luz e sombras, pisando em poças douradas sempre que os galhos se distanciavam. Sob as árvores à esquerda, o chão estava coalhado de jacintos azuis. O ar parecia beijar a pele. Era o dia 2 de maio. De algum ponto mais profundo do bosque, chegava o arrulhar de rolinhas. Estava um pouco adiantado. Não teve dificuldades na viagem, e a moça parecia tão experiente que ele estava menos amedrontado do que em outra situação. Supostamente, era possível confiar nela para encontrar um lugar seguro. Em geral, você não poderia considerar que estava mais a salvo no campo do que em Londres. Não havia teletelas, claro, mas sempre existia o risco de haver microfones escondidos, pelos quais sua voz poderia ser captada e reconhecida. Além disso, não era fácil fazer uma viagem sozinho sem chamar a atenção. Para distâncias inferiores a 100 quilômetros, não era necessário obter endosso no passaporte, mas às vezes havia patrulhas circulando pelas estações de trem, examinando os documentos de membros do partido que encontrassem e fazendo perguntas incômodas. No entanto, nenhuma patrulha apareceu, e ao sair da estação ele se certificou, olhando discretamente para trás, de não estar sendo seguido. O trem estava cheio de proletas animados por causa do clima de verão. O vagão com assentos de madeira no qual ele viajara estava lotado ao ponto do transbordamento por uma única família enorme, desde uma bisavó desdentada até um bebê de 1 mês. Iam passar a tarde com a parentada no campo e, conforme explicaram, sem que Winston perguntasse, conseguir um pouco de manteiga no mercado negro. A pista se alargou e em 1 minuto ele encontrou a passagem que a jovem havia mencionado. Uma trilha para gado que atravessava o meio dos arbustos. Winston não possuía relógio, mas não poderiam ser 15 horas ainda. Os jacintos formavam uma camada tão espessa sob os pés que era impossível não pisar neles. Ele se ajoelhou e começou a colher alguns, em parte para passar o tempo, mas também pela remota ideia de que gostaria de ter flores para oferecer à moça quando se encontrassem. Colheu um ramalhete grande e sentiu o cheiro suave e enjoativo quando um som às suas costas o congelou. O estalo inconfundível de um pé sobre gravetos. Ele continuou colhendo jacintos. Era o melhor a fazer. Poderia ser a moça ou alguém talvez o tivesse seguido. Olhar ao redor seria demonstrar culpa. Pegou mais um e mais um. Uma mão pousou delicadamente em seu ombro. Winston olhou para cima. Era a moça. Fez um sinal com a cabeça, evidentemente como um alerta para que ele mantivesse silêncio. Depois afastou os arbustos e rapidamente avançou pelo caminho estreito que levava ao bosque. Obviamente já estivera ali antes, pois evitava os trechos pantanosos como que por hábito. Winston a seguiu, ainda agarrado ao ramalhete de flores. Seu primeiro sentimento tinha sido de alívio. Contudo, conforme observava o corpo forte e esguio movendo-se à frente, com a faixa escarlate justa apenas o suficiente para realçar a curva dos quadris, a sensação da própria inferioridade
se abateu pesadamente sobre ele. Mesmo agora, parecia bastante provável que, quando ela girasse o corpo e olhasse para ele, acabaria por desistir. A doçura do ar e as folhas verdejantes o assustavam. Já no caminho desde a estação, o sol de maio o havia feito sentir-se sujo e estiolado, uma criatura abatida, empoeirado de fuligem de Londres em cada poro da pele. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente nunca o vira à luz do dia e ao ar livre. Ambos chegaram à árvore caída que ela citara. A moça subiu no tronco e separou os arbustos à força, em um ponto onde não parecia haver uma abertura. Quando Winston a seguiu, descobriu que estavam em uma clareira natural, uma elevação minúscula e gramada, cercada por uma vegetação alta que a fechava totalmente. Chegamos, ela disse. Ele a encarava a vários passos de distância. Por ora, não ousava se aproximar. Eu não quis falar nada lá no caminho, ela prosseguiu, para o caso de ter um microfone escondido. Não penso que tenha, mas poderia ter. Sempre existe uma chance de que um daqueles porcos reconheça a sua voz. Aqui estamos bem. Ele ainda não tinha coragem de se aproximar. Aqui estamos bem? Repetiu estupidamente. Sim, olhe para as árvores. Eram pequenas plantas que em algum momento haviam sido cortadas e depois brotaram de novo, formando uma floresta de estacas, nenhuma delas mais grossa do que um punho. Não há nada grande o suficiente para ter um microfone dentro. Além do mais, eu já estive aqui. Os dois estavam simplesmente criando assunto. Winston tinha conseguido se aproximar dela, que, parada diante dele muito reta, abrira um sorriso levemente irônico, como se estivesse questionando por que ele era tão lento para agir. Os jacintos cascatearam para o chão. Pareciam ter caído por vontade própria. Winston tomou-lhe a mão. Você acredita que até esse momento eu não sabia qual a cor dos seus olhos? Eram castanhos, ele notou, de um tom claro de castanho, com cílios pretos. Agora que você me viu como realmente sou, ainda aguenta olhar para mim? Sim, fácil. Eu tenho 39 anos. Tenho uma esposa da qual não consigo me livrar. Tenho úlcera varicosa. Tenho 5 dentes postiços. Eu não poderia me importar menos, respondeu a moça. No instante seguinte, era difícil dizer por iniciativa de quem ela estava nos braços dele. No começo, Winston não sentira nada além de franca incredulidade. O corpo juvenil pressionado contra o dele, a massa de cabelo preto em seu rosto e sim, ela havia levantado o queixo e ele beijava a boca larga e vermelha. A jovem passou os braços ao redor do pescoço masculino e o chamava de querido, adorado, amado. Winston a deitou no solo sem que ela oferecesse alguma resistência, indicando que ele podia fazer o que quisesse. Mas a verdade era que ele não tinha nenhuma sensação física, exceto a do mero contato. Sentia apenas incredulidade e orgulho. Sentia-se feliz por aquilo estar acontecendo, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais.
A juventude e a beleza da moça o assustavam. Ele estava acostumado demais a viver sem mulher. Não sabia a razão. Ela se recompôs e tirou uma flor do cabelo. Sentou-se, encostada em Winston, e passou o braço pela cintura dele. Sem problema, querido. Não há pressa. Temos a tarde toda. Aqui não é um esconderijo esplêndido? Descobri este lugar quando me perdi uma vez durante uma caminhada comunitária. Se alguém estivesse chegando, daria para ouvir a 100 metros de distância. Qual é o seu nome? Júlia. E sei o seu. É Winston. Winston Smith. Como você descobriu? Espero ser melhor em descobrir coisas do que você, querido. Conte-me, o que pensava de mim antes de eu lhe entregar o bilhete? Ele não sentiu nenhuma tentação de contar mentiras. Era até uma espécie de oferenda de amor, começar contando o pior. Eu odiava ver você. Quis estuprar você e depois assassinar. 2 semanas atrás, pensei seriamente em esmagar sua cabeça com um paralelepípedo. Se quer mesmo saber, imaginei que você tinha algo a ver com a polícia do pensamento. A moça riu, deliciada, entendendo aquilo como um reconhecimento à excelência de seu disfarce. Não, logo a polícia do pensamento. Você pensou mesmo isso? Bem, talvez não exatamente isso, mas vendo sua aparência geral, jovem, forte, saudável, entende? Pensei que provavelmente você pensou que eu fosse uma boa membra do partido, pura nas palavras e ações, bandeiras, procissões, lemas, jogos, caminhadas comunitárias, tudo isso. E você pensou que, se eu tivesse a menor chance, iria denunciá-lo como criminoso do pensamento e daí você seria morto? Sim, algo do tipo. Muitas moças são assim, você sabe. É essa maldita coisa que faz isso. Ela disse, arrancando a faixa escarlate da Liga Juvenil Antissexo e atirando-a em um galho. Depois, como se tocar na cintura a tivesse feito lembrar-se de algo. Tateou o bolso do macacão e retirou um pequeno tablete de chocolate. Partiu-o em 2 e deu um dos pedaços para Winston. Mesmo antes de aceitá-lo, ele soube pelo cheiro que se tratava de um chocolate muito incomum. Era escuro e lustroso e estava embrulhado em papel prateado. Normalmente, o chocolate era uma coisa marrom opaca e quebradiça que tinha gosto de, na medida em que era possível descrever aquilo, fumaça da queima de lixo. Mas em uma época ou outra, Winston provara um chocolate como aquele. A primeira inalação daquele cheiro despertou uma memória que ele não conseguia capturar com clareza, mas que era poderosa e perturbadora. Onde você conseguiu isso? Quis saber. Mercado negro, ela respondeu com indiferença. Na verdade, eu sou essa espécie de mulher, para quem olha. Sou boa em jogos. Fui líder de tropa nos espiões. Faço trabalho voluntário 3 noites por semana para a Liga Juvenil Antissexo. Passei horas e horas colando aquela podridão deles por Londres toda. Sempre seguro uma das pontas das bandeiras nas procissões.
Sempre pareço alegre e nunca me esquivo de nada. Sempre grite com a multidão, é o que eu digo. É o único jeito de estar segura. O primeiro pedaço de chocolate tinha derretido na língua de Winston. O sabor era delicioso, mas ainda restava aquela lembrança girando nas bordas de sua consciência. Algo intensamente sentido, mas não reduzível a uma forma definitiva, como um objeto que se enxerga só pelo canto do olho. Ele a afastou, ciente apenas de ser a memória de alguma ação que teria gostado de desfazer, mas que não poderia. Você é muito jovem. Deve ser 10 ou 15 anos mais nova do que eu. O que viu de atraente em mim? Foi alguma coisa no seu rosto. Pensei que arriscaria. Sou boa em identificar pessoas que não pertencem. E assim que o vi, soube que você era contra eles. Eles, aparentemente, significava partido. Acima de tudo, o núcleo do partido, sobre o qual ela falava com um ódio declarado e zombeteiro que fazia Winston sentir-se desconfortável, embora ele soubesse que estavam em segurança ali. Se é que era possível estar seguro em algum lugar. Uma coisa que o espantava era a grosseria de sua linguagem. Não se supunha que membros do partido praguejassem, e Winston raramente fazia isso, ao menos em voz alta. Júlia, no entanto, parecia incapaz de mencionar o partido e, especialmente, o núcleo do partido, sem usar os tipos de palavras que se encontravam rabiscadas nos muros dos becos. Ele não desgostava daquilo. Era meramente um sintoma da revolta dela contra o partido e o que os seus líderes ordenavam, e de alguma forma parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo após cheirar feno podre. Eles tinham deixado a clareira e estavam de novo caminhando pelos quadrados de luz e sombra, com os braços na cintura um do outro, sempre que o caminho fosse largo bastante para permitir que andassem lado a lado. Winston notou como a cintura feminina parecia mais suave agora que a faixa não estava ali. Ambos não falavam acima de um sussurro. Fora da clareira, Júlia tinha dito, era melhor que ficassem em silêncio. Pouco depois chegaram aos limites do pequeno bosque. Ela o deteve. Não saia para o campo aberto. Pode ter alguém vigiando. Estaremos em segurança se ficarmos atrás dos galhos. Encontravam-se à sombra dos arbustos de avelã. A luz do sol, filtrada pelas incontáveis folhas, ainda aquecia seus rostos. Winston olhou para o campo que se estendia mais além e teve um choque curioso e vagaroso de reconhecimento. Ele o reconheceu. Um pasto velho e carcomido, atravessado por uma trilha e com montículos de toupeiras aqui e ali. Na sebe irregular do lado oposto, os galhos dos olmos balançavam suavemente à brisa, e as folhas se mexiam de leve em grandes massas, como cabelos femininos. Certamente em algum lugar próximo, mas fora da vista, deveria haver um riacho com grandes poças esverdeadas onde nadavam trutas. Não tem um riacho em algum lugar perto daqui? Cochichou.
Isso mesmo, tem um riacho. Fica no fim do próximo campo, na verdade. Tem peixes nele, trutas enormes. Você consegue vê-los nas piscinas, debaixo dos salgueiros, balançando as nadadeiras. É a terra dourada, quase, ele murmurou. A terra dourada? Não é nada. Uma paisagem que eu vi em um sonho algumas vezes. Olha, sussurrou Júlia. Um tordo pousaria em um galho a menos de 5 metros, quase na altura do rosto deles. Talvez não os tivesse visto. A ave estava no sol e eles na sombra. Ela abriu as asas, acomodou-as cuidadosamente. Baixou a cabeça por um momento, como se fazendo uma espécie de reverência para o sol, e depois começou a despejar uma torrente de melodias. No silêncio da tarde, o volume do som era surpreendente. Winston e Julia se abraçaram, fascinados. A música continuou, minuto após minuto, com variações espantosas, jamais se repetindo, quase como se o passarinho estivesse deliberadamente exibindo seu virtuosismo. De vez em quando, ele parava por alguns segundos, abria e recolhia as asas, então inflava o peito, sarapintado, e de novo explodia em uma canção. Winston observava como se fizesse uma reverência. Para quem ou para que aquele pássaro cantava? Nenhum parceiro nem rival o observava. O que o levaria a se sentar no limite de um bosque solitário e derramar sua música no vazio? Ele questionou se, afinal, não haveria um microfone escondido em algum lugar próximo. Ele e Júlia só tinham conversado em cochichos, abafados, e o que haviam dito não seria captado, mas talvez captasse o tordo. Talvez, na outra ponta do equipamento, algum homenzinho parecido com um besouro ouvisse tudo intencionalmente. Ouvisse aquilo. Mas aos poucos a torrente de música afastou todas as especulações de sua mente. Era como se houvesse um fluido que brotava em todo o corpo de Winston e se misturava à luz do sol filtrada pelas folhas. Ele parou de pensar e só sentiu. A cintura da moça, na dobra de seu braço, era suave e morna. Ele a girou para que ficassem frente a frente. O corpo dela parecia fundir-se ao dele. Por onde quer que passasse as mãos, tudo cedia como água. Suas bocas se uniram. Foi muito diferente dos beijos duros que haviam trocado mais cedo. Quando afastaram os rostos, ambos suspiraram profundamente. O passarinho se assustou e saiu voando, fazendo barulho com as asas. Winston aproximou os lábios da orelha dela. Agora, ele sussurrou. Aqui não, ela sussurrou de volta. Vamos voltar para o esconderijo, é mais seguro. Rapidamente, como um estalo ocasional de gravetos, percorreram de volta o caminho para a clareira. Quando estavam dentro do círculo da vegetação alta, ela se virou e o encarou. Estavam ambos respirando depressa, mas o sorriso tinha surgido de novo nos cantos da boca de Júlia, que ficou parada, encarando-o por um momento, e então baixou o zíper do macacão. E, sim, foi quase como nos sonhos dele. Quase com a mesma agilidade
que ele imaginara. Ela havia arrancado as roupas e, quando as jogou para o lado, foi com o mesmo gesto esplêndido com o qual toda uma civilização pareceu ser aniquilada. O corpo branco brilhava ao sol, mas por um momento ele não olhou para o corpo. Seus olhos estavam ancorados no rosto sardento com seu sorriso discreto e ousado. Ele se ajoelhou diante dela e tomou as mãos nas suas. Você já fez isso antes? Claro, centenas de vezes. Bem, diversas vezes, de qualquer forma. Com membros do partido? Sim, sempre com membros do partido. Com membros do núcleo do partido? Não. Com aqueles porcos? Não. Mas tem vários que fariam, se tivessem uma oportunidade. Eles não são santos quanto demonstram. O coração de Winston se acelerou. Diversas vezes ela havia feito aquilo. Ele desejaria que tivessem sido centenas, milhares. Qualquer coisa indicativa de corrupção sempre o preenchia de uma esperança selvagem. Quem sabe? Talvez o partido estivesse podre sob a superfície. O culto, a exaustão e a autonegação fossem apenas uma farsa ocultando a devassidão. Se pudesse inocular todos eles com lepra ou sífilis, com que prazer faria isso? Qualquer coisa para apodrecer, enfraquecer, minar. Ele a puxou para baixo e ambos ficaram ajoelhados frente a frente. Escute, quantos mais homens você teve, mais eu amarei você. Compreende? Sim, perfeitamente. Odeio pureza. Odeio bondade. Não quero que nenhuma virtude exista em lugar nenhum. Quero que todo mundo seja corrompido até os ossos. Bom, então devo servir para você, querido. Estou corrompida até os ossos. Você gosta de fazer isso? Não apenas comigo, estou falando da coisa em si. Adoro. Era isso que ele queria ouvir, acima de tudo. Não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples e indistinto. Aquela era a força que destruiria o partido. Ele a pressionou contra a grama, no meio dos jacintos caídos. Dessa vez não houve dificuldade. Logo o subir e descer de seus corpos voltou à velocidade normal, e sem resistência, eles se afastaram. O sol parecia ter ficado mais quente. Ambos se sentiam sonolentos. Winston alcançou o macacão descartado e a cobriu parcialmente com ele. Adormeceram quase imediatamente e dormiram por cerca de meia hora. Winston acordou primeiro, sentou-se e observou o rosto sardento, ainda pacificamente adormecido, apoiado na palma da mão dela como se em um travesseiro, exceto pela boca. Não se poderia dizer que ela fosse bonita. Havia uma ou duas rugas ao redor dos olhos, se você olhasse de perto. O cabelo preto curto era extraordinariamente grosso e macio. Ocorreu a Winston que ainda não sabia o sobrenome dela nem onde morava. O corpo jovem e forte, agora vulnerável pelo sono, despertou nele um sentimento piedoso e protetor. Mas a ternura descuidada que sentira sob a aveleira não tinha voltado. Afastou o macacão para o lado e fitou o quadril branco e suave. Nos velhos tempos, pensou,
Um homem olhava para o corpo de uma mulher, via que era desejável e pronto. Mas não se podia sentir amor puro ou desejo puro atualmente. Nenhuma emoção era pura, porque tudo estava misturado a medo e ódio. A união deles tinha sido uma batalha, o clímax, uma vitória. Fora um golpe contra o partido, um ato político.